mensagem de hoje, na verdade, nasceu no momento em que falávamos para o momento do batismo, ali na vigília. E Deus trouxe no decorrer da semana ao meu coração o desejo, a direção de como conduzir esse trabalho. E na verdade hoje estamos iniciando uma série de 3 mensagens, o tempo de Deus. E a primeira delas, a de hoje, vamos falar da lei. Então, o tempo de Deus, a lei. E na sequência vamos falar o tempo de Deus, a graça, o tempo de Deus, a glória. Serão 3 mensagens especiais, nascidas no coração de Deus, para o teu coração, para a tua vida, em nome de Jesus. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se essa mensagem tocar no teu coração, compartilhe os nossos vídeos e faça outras pessoas serem abençoadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Abra a tua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 21. O último versículo do livro de Juízes, versículo 25. Juízes capítulo 21, versículo 25. Quem achou, diga amém. Amém. Juízes capítulo 21, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Fala, meu Deus, aos nossos corações, que a tua palavra encontre no coração de cada um dos teus filhos lugar para pousar, que a tua palavra encontre morada em nossos corações e que ela possa produzir em nós exatamente aquilo que o Senhor enviou para que ela produzisse, em nome de Jesus, amém e amém. Sente-se no seu lugar, por favor. Essa palavra que acabamos de ler no livro de Juízes, ela foi bem depois do tempo em que Deus, através de Moisés, trouxe as leis ao povo. Mas, se essa palavra fosse transferida para um versículo antes do momento em que Deus começa, através de Moisés, descrever as leis, ficaria perfeita. A nação de Israel, o povo de Israel, que entrou no Egito como uma família e saiu do Egito como uma nação, pela quantidade de pessoas que dali saiu, era um povo que não tinha uma direção, uma lei para lhe governar. E como dizem no jargão dos motoristas aí, Deus precisou dar um freio de arrumação no povo. Deus precisou colocar o povo no lugar. O povo passou 430 anos no Egito, ali vivendo segundo o regime deles. O povo não conhecia normas deles mesmos, mas seguiam as normas que aquela nação lhes colocavam como regra. Moisés havia sido príncipe, morou no palácio durante muito tempo, saiu de lá com 40 anos, mas não era aquela influência que Deus queria para governar o seu povo. Então Deus chama Moisés, leva ao monte e ali o próprio Deus escreve a forma que o povo deveria ser conduzido. E ali surge a lei. Como eu disse, o povo não tinha essa referência. Mas se agora aquela família ficou tanto tempo no Egito,
E como em uma outra oportunidade eu já falei aqui, o Egito serviu como útero para nascer uma nação. Deus precisava ter um equilíbrio para aquele povo, uma regra. Regras precisavam ser criadas. E por isso Deus coloca para o povo as suas leis, o que conhecemos como os 10 mandamentos. Deus, na verdade, precisou colocar em prática a sua nova fase de um plano que ele havia feito antes da fundação do mundo. Deus fez o homem para ser eterno. A Bíblia diz que Deus, ao criar o homem, disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem não iria morrer, mas o pecado trouxe a morte. Deus não foi pego de surpresa com aquilo. Deus sabia de tudo, Deus sabia o que iria acontecer. Deus já tinha um projeto preparado. Deus já tinha um propósito para o homem. E para que o homem voltasse a viver a eternidade, etapas precisavam ser passadas. Algumas etapas precisavam passar. E a primeira etapa, ele fez o seu próprio povo, aqueles a quem ele escolheu como povo, viver. E é esse tempo que nós vamos falar hoje, o tempo da lei. O tempo da lei, irmãos, inicialmente pareceu difícil, duro, mas Deus precisava trazer ao povo que ele tanto amou exatamente o que ele queria. Porque, como a própria palavra diz, Deus corrige aos que ama. A nação de Israel foi gerada pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus quem criou aquela nação quando escolheu Abraão. E Deus precisava trazer para aqueles que eram filhos o exemplo para aqueles que ele iria adotar como filhos. Somos nós. E o Velho Testamento todo encontraremos Deus fazendo do seu povo o exemplo para as gerações vindouras, para as gerações do tempo da graça, que é o que vamos falar na próxima semana. Se o homem quisesse novamente viver a eternidade que Deus havia determinado lá no princípio, o homem precisava passar por um processo, e a lei foi o primeiro. Deuteronômio, capítulo 22, versículos 23 e 24, encontramos aqui algo muito incisivo. Como eu disse, Deus precisava colocar em prática o que ele queria fazer com o seu povo. A humanidade havia sido destituída da graça de Deus, da presença do Senhor por conta do pecado. As leis vieram para começar a arrumar o povo no caminho do Senhor novamente. Quando lemos em Deuteronômio capítulo 22, versículos 23 e 24, encontramos aqui Deus falando acerca do homem que é pego em ato de adultério. E a palavra nos diz que tal pessoa deveria ser apedrejada até a morte. Não somente ele, mas também a mulher. E aqui fala, olha, o homem que for pego dentro de uma cidade em ato de adultério com a mulher, os dois devem ser apedrejados. Ele por ter desonrado um outro homem, e fala da mulher que era prometida a alguém, ele por ter desonrado outro homem, e ela por estar dentro da cidade, próximo a pessoas, e não ter gritado por socorro. Deus foi incisivo, Deus parecia duro, mas Deus precisava trazer lição para o seu povo. Deus queria que a nação de Israel fosse exemplo para o mundo inteiro, que todos olhassem para aquele povo e percebessem que naquela nação, aquela nação que Deus escolheu como sua, não haveria espaço para o erro.
no jargão do tempo da graça, lá vai eu trazendo um pouquinho da mensagem da outra semana, o pecado. Todas as leis apontam para um conserto do povo, mostrando falhas que o povo não poderia cometer, e o povo era cobrado punido quando cometia tal falhas. Essas falhas representam o pecado no tempo em que vivemos. E Deus não queria isso no meio do seu povo. Deus não queria uma nação que vivesse em falha. Deus sabia da dificuldade que o povo teria para cumprir todas as leis, mas Deus precisava determinar para o seu povo. A palavra nos mostra, quando alguém era pego roubando, punição severa vinha para aquele que roubava. A palavra nos mostra que quando alguém matava o animal do outro de propósito, ele era penalizado pela lei. Era Deus trazendo direção para um povo, como eu disse, que viveu durante 430 anos, que foi gerado em 430 anos no meio de outra nação, onde as regras desse povo, as regras que esse povo conhecia, eram as regras dos egípcios. Os deuses dos egípcios, era isso que o povo tinha como referência. E Deus precisava trazer ao seu povo um conserto. Deus precisava trazer ao seu povo uma direção. A lei parecia dura, mas Deus precisava ser forte no que ele dizia. O pai, em muitos momentos, você que é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo, parece ser duro com o filho, mas às vezes é necessário uma correção mais forte. Às vezes é necessário uma chamada mais forte para que a coisa não desande. É melhor o pai ou a mãe dar um tapa no filho de que mais na frente ele ser cercado pela sociedade porque ele roubou alguém e ele tomar a tapa das pessoas. Quantos casos já vimos assim, né? Deus traz a correção para o seu povo ali, para que o seu povo não fosse penalizado depois por outras nações. E muitas vezes Deus permitia até que outras nações servissem de castigo para o seu povo. Outra realidade da lei, muito dura, era acerca dos leprosos. A palavra do Senhor nos diz que quando alguém, lá em Levítico, a palavra do Senhor nos diz que, capítulo 13, se não me falha a memória, a Bíblia nos diz que quando alguém tivesse algum sinal de lepra em seu corpo, precisava se apresentar ao sacerdote. E quando essa pessoa se apresentava ao sacerdote, o sacerdote tirava aquela pessoa durante 7 dias do meio do povo, e depois de 7 dias ela precisava se apresentar para ver se aquilo aumentou, se diminuiu. E se fosse comprovado que era lepra, aquela pessoa era levada para fora da cidade e não mais poderia viver no meio do povo. Um leproso representa alguém que está tomado pelo pecado. A lepra representa o pecado que domina o homem pouco a pouco. Surge de repente por uma situação pequena e vai tomando espaço na vida da pessoa, e quando o servo do Senhor percebe, a sua vida já está dominada pelo pecado. É assim a lepra, era assim a lepra. Surgia em um pequeno sinal, em um ponto qualquer do corpo, e de repente a pessoa estava com o corpo tomado, o seu corpo sendo destruído, a sua carne entrando em decomposição, ele ainda vivo. Mas a lepra, representando o pecado, representado o leproso representando aquele que não podia ficar na cidade, traz a ideia do que vamos ver lá na última mensagem das nossas 3 mensagens. É que aquele que está em pecado, aquele que foi tomado pelo pecado, também não pode viver no meio do povo de Deus.
E quando eu falo não pode viver no meio do povo de Deus, não estou falando desse tempo aqui que nós estamos vivendo, não. Porque nesse tempo todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Estamos todo dia buscando consertar as nossas vidas. Mas quando eu falo que o leproso ou o pecador não pode viver no meio do povo de Deus, é lá no tempo da glória. Aquele leproso que era expulso da cidade e não tinha mais direito de viver, de entrar na cidade. Jerusalém, já, por exemplo, já não era mais a habitação daquele homem. Representa o tempo em que a igreja estará na Nova Jerusalém, mas aquele que estava em pecado é levado para fora e não pode mais, não tem como mais entrar na cidade, porque a lepra não tinha cura. E o pecado, ele chega a um ponto na vida que ele não tem mais jeito. Quando é esse tempo? Quando a pessoa morre. Enquanto estamos vivos, temos a oportunidade de nos curar desse pecado, dessa lepra. Mas no dia que a morte chegar, não há mais solução. E aí, o leproso ou o pecador vai morrer como um pecador e não entrará na Nova Jerusalém. Então Deus traz, e eu teria aqui diversos trechos da palavra de Deus, dezenas, centenas de exemplos para lhes dar a respeito da lei e das suas posições, das suas comparações com o nosso tempo. Deus trouxe a lei para o seu povo, para que a nação de Israel vivesse naquele tempo, fosse consertada e alcançasse o que Deus havia prometido a Abraão. Deus disse a Abraão que o povo dele, que os herdeiros dele, que os descendentes dele, melhor dizendo, alcançariam a terra que mana leite e mel, Canaã. Sai do Egito cerca de 2 milhões de pessoas, homens, mulheres, jovens, velhos, e aquelas pessoas todas estavam na mesma condição, todos estavam no mesmo patamar. Moisés recebe as leis, passa para o povo, ensina o povo, e o povo começa a viver no deserto. 40 anos se passaram e a grande maioria ficou no deserto. A grande maioria morreu. Uma geração nova foi a que entrou na Canaã prometida. Mas por quê? Por que aquelas pessoas ficaram no deserto? Morreram ali. É porque Deus amava menos aqueles? De forma alguma. É porque a palavra, aquilo que Deus determinou, Ele não vai mudar. E Deus havia dito que aquela geração não entraria, porque eles não creram em Deus. Essa história todos vocês conhecem. Josué chegou, olhou a terra, com mais 11 espias, ele, Caleb mais 10, e eles voltaram dizendo que a terra era ruim, era boa, mas que não conseguiriam entrar. Deus determinou que todos aqueles ficariam no deserto. Sabe, irmãos, quando eu vejo Deus punir uma nação que Ele escolheu para si, um povo que Ele determinou como seu, e tirou daquela geração que saiu do Egito, aquela geração mais velha, o direito de entrar na terra que Deus havia prometido. Eu não vejo um Deus carrasco, mas eu vejo um Deus que ama e por isso corrige. Deus precisava trazer para a geração que viria, para a geração da graça, o exemplo de que precisa ser seguido o que diz a palavra. Deus precisava corrigir o seu povo de forma enérgica, para que a geração que viesse percebesse que não se tratava de um Deus que muda de ideia no meio do caminho, mas de um Deus que determinou e que iria e que vai cumprir aquilo que Ele determinou. A lei
O tempo da lei foi, de uma forma prática, bem dura para os que viveram nela. Mas para mim e para você, o tempo da lei deve ser observado como lição para o que devemos e o que não devemos fazer. Não estamos mais vivendo no tempo da lei, é verdade. Estamos no tempo da graça. Essa é a nova geração. A geração da lei é como se fosse a geração que morreu no deserto. E a geração da graça é como se fosse a geração que estava entrando em Canaã. Mas para entrarmos em Canaã, ainda precisamos fazer a nossa parte. Um provérbio fala que o inteligente, ele erra e aprende com seu próprio erro. Mas o sábio, ele observa o erro do outro para não errar. Pegue o exemplo que você tem na palavra do Senhor. Pegue as falhas que a nação de Israel cometeu e não as cometa. Pegue os exemplos ruins e não siga-os. Faça diferente. Quando olhamos, e na próxima semana eu vou trazer esse exemplo, quando olhamos o que diz Levítico capítulo 13, falando daquele casal que foi pego em ato de adultério, e Deus manda apedrejar, já no tempo da graça, quando Jesus é interpelado por homens que trouxeram ali uma mulher que foi pega em ato de adultério, Jesus, sem nem olhar para eles, diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos conhecemos essa história? Sim ou não? Sim. Jesus estava dizendo que poderia cometer aquele ato? Sim ou não? Não. Mas Jesus estava trazendo a lição de um novo tempo. Jesus estava trazendo uma nova lição. Como em outro momento ele diz: um novo mandamento vos dou. Ele estava trazendo um novo mandamento, dentro do mesmo mandamento. Ele agora dizia: olha, não é para apedrejar, mas isso não significa que é para fazer, que pode ser feito, que pode cometer. O tempo da graça estava nascendo, mas como viventes do tempo da graça, temos as nossas regras a cumprir também. O povo que viveu nesse tempo que parecia sombrio, aprendeu a duras penas. Um homem se levanta contra o servo de Deus e se põe contra Moisés de forma firme, e Deus abre a terra, e a palavra diz que a terra engole ele, a sua família e todos o que faziam parte daquele complô contra Moisés. Deus não media para punir com rigor o seu povo, porque quando ele fazia isso, ele fazia com que os outros percebessem que ele não era um Deus igual ao Deus dos egípcios, que eles estavam vendo, mas que não se via nada que aqueles deuses faziam. O Deus de Israel era o Deus invisível, como pregou Paulo, quando ele chega na Grécia e encontra ali um altar vazio com a placa: ao Deus invisível. Pronto, era o Deus que Paulo tinha para apresentar. Esse Deus invisível, que o povo não conseguia ver como os egípcios viam os seus deuses, ele se apresentava trazendo a sua lei, trazendo rigor, sendo pesado, tendo a mão pesada em muitos momentos. Mas para quê? Para ensinar, de forma prática, é verdade, ao seu povo, que ele queria uma nação diferente das outras, um povo diferente dos outros, um povo que vivia não segundo os padrões que o mundo tinha, mas segundo os padrões que Deus
determinou. Se olharmos para o Velho Testamento dessa forma, vamos perceber que nós que vivemos em outro tempo, que somos de uma outra geração, que vivemos o tempo da graça, precisamos olhar e perceber que Deus quer também, de mim e de você, que vivamos não igual, não semelhante, não seguindo os padrões que o mundo tem, mas segundo os padrões que o próprio Deus determinou para mim e para você. Seja um observador, seja alguém que olha a palavra, examina e coloca em prática. Seja um sábio, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique em pé no teu lugar. Que Deus possa abençoar você. Que essa palavra traga a você reflexão. E que você examine as Escrituras. E que em nome de Jesus seja um sábio para guardá-la em seu coração. Que Deus mude a tua vida para a honra e glória do seu próprio nome. Que Deus abençoe você.